Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de PHP 7 e MVC. Nessa aula nós vamos ter aí uma introdução sobre blocos de comentários, também conhecido como DocBlocks, para que você possa opcionalmente documentar suas classes aí de uma forma mais profissional. Então vamos direto ao ponto. Deixa eu abrir aqui o código. Eu vou utilizar como exemplo a minha classe Helper, que contém aí todos os meus métodos estáticos, mas você pode e deve aplicar aí os conceitos para você documentar todas as outras classes que você tem e também seus métodos. Que você vai aprender aqui, você pode aplicar em qualquer classe e método. Bom, o que vem aí de forma resumida a ser um bloco de comentários. Então, ou seja, os blocos de comentários são aí um meio de comunicação de quem está fazendo o código, ou seja, de quem fez o código, e aqueles que vão utilizar esses códigos. Ou seja, essa classe aqui, por exemplo, não contém nenhuma informação. Para mim, que estou desenvolvendo agora, eu sei o que ela faz e o que ela tem. Mas isso também não vai garantir que se eu não utilizar ela por alguns anos, algum tempo, eu vá lembrar aí do que ela faz e de todos os métodos que ela tem. Como que eu chamo um método, o que um método retorna. Então, ao passar do tempo, a gente pode esquecer isso. E para nos ajudar, tanto a gente como quem vai utilizar nossos scripts, aí, principalmente se formos disponibilizar eles aí online, é importantíssimo ter uma boa documentação. Então vamos lá, para você criar um bloco de comentários, basta colocar barra e 2 asterísticos. O Visual Studio Code já completa ali para a gente, fechando aqui. Então você pode aqui dar um Enter. Antes eu vou salvar aqui e vou utilizar como exemplo aqui a classe PostModel para chamar aí a minha classe Helper. Então aqui quando eu dou Ctrl barra de espaço, perceba que não tem nenhuma informação aqui para mim. Está apenas escrito Helper ali. Então a classe Helper com PHP e tal. Mas eu não sei o que essa classe faz. Então aí entra os blocos de comentário. Então agora aqui no meu Helper eu posso colocar de forma coesa e deve ser de forma coesa, objetiva, a descrição aí do que a classe faz, o que essa sua classe vai fazer. Então eu tenho aqui em memória o texto, é um texto curto e objetivo, e assim que deveria ser e deve ser aí a maioria dos textos de explicação. Você tem que ser o mais objetivo possível. Então agora se eu salvar aqui, eu posso ir lá de novamente e aqui, Ctrl barra de espaço, perceba que agora eu já tenho ali ó, o meu bloco de comentário falando aí o que a minha classe tem, ou seja, o que a minha classe faz, de uma forma bem simples e objetiva. Então procure sempre escrever textos objetivos e curtos, para que outras pessoas possam pegar aí a sua classe, ler a sua documentação e entender em uma única vez o que sua classe faz, o que seu método faz, sem ter que ficar adivinhando ou lendo várias e várias vezes o que você escreveu sem conseguir entender muito bem. Então aqui um comentário mal feito, mais vai atrapalhar do que ajudar. Bom, além do texto aqui, dentro desse bloco de comentário, nós podemos colocar várias tags de referência para documentar aí nossa classe. Então, como referência, eu já tenho aqui aberto, deixa eu entrar aqui no site phpdoc.org. Eu não vou entrar no mérito nem em detalhes sobre o phpdoc.org, mas se você quiser saber mais informações dele, tem tudo descritivo aqui no próprio site. Mas por que eu entrei nesse site? É simplesmente para você utilizar ele como referência para escrever suas tags, para saber um pouquinho mais, se você quiser, como é que funciona aí documentar uma classe. Nessa aula nós vamos ter apenas uma introdução prática de como é que nós podemos aí documentar nossas classes. Então aqui eu vou clicar aqui em Documentation, então vou clicar aqui em PHP Doc Referência, e aqui, claramente, se eu clicar em qualquer um desses links, vai me dar mais informações do que eu quero. Mas aqui eu vou simplesmente utilizar essa parte aqui ó, de tag referência, ou seja, as tags de referência que a gente pode utilizar no nosso sistema. Então, por exemplo, essa tag aqui é autor. Se você clica nela, já mostra aqui a síntese de como você pode utilizar e também um exemplo. Então vamos utilizar este primeiro exemplo aqui. Então posso chegar aqui, posso dar até um espaço a mais aqui, posso colocar então arroba, então o nome da tag. Neste caso, autor. Perceba que o Visual Studio Code já reconheceu aqui o parâmetro. Então, como o manual lá nos manda, basta colocarmos aqui quem é o autor. Neste caso eu vou colocar meu nome, você vai colocar aí o seu nome. Então, podemos colocar inclusive aqui o e-mail. Posso salvar agora. Então lá no nosso PostModel, ou onde você for chamar a sua classe, percebe que aqui no caso do Visual Studio Code,
basta eu colocar o mouse que ele já vai me exibir aí a documentação da classe. Em alguns IDEs aí, você tem que apertar Ctrl / espaço ou procurar o comando aí que vai te exibir a descrição das classes e funções. Então aqui ao rolar a barra de rolagem, eu tenho aqui a minha descrição e mais abaixo eu tenho aqui, ó, já bem documentado e destacado o autor e o meu e-mail. Bem simples de utilizar também e muito intuitivo. Então aqui abaixo eu posso ir colocando tantas quantas outras tags eu achar necessário e quiser utilizar. Então se eu for lá novamente, deixa eu voltar aqui, posso utilizar também aqui a copyright, é muito utilizada. Então na copyright eu preciso simplesmente aqui da tag e a descrição. Então aqui vou até copiar aqui, ó, Ctrl C, volto lá, Ctrl V aqui. Aqui o ano de início, 2020, aqui 2020, aqui o nome do grupo, empresa ou site, ou o seu nome mesmo, enfim, eu vou colocar um 7. Deixa eu voltar lá ver alguma outra que nós podemos utilizar como exemplo. Posso utilizar aqui a version. Então aqui ele tem uma descrição também do que faz. Então aqui basta eu copiar também, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V. Posso salvar, volto lá, e ao passar o mouse eu tenho ali então, e aqui ele colocou a versão inicial. Então depois você dá uma olhadinha lá no site e utilize aí as tags que você achar necessário. Bom, entendido aqui como a gente pode documentar uma classe, nós podemos então documentar os nossos métodos. É a mesma coisa. Então, aqui como exemplo, deixa eu descer aqui abaixo, eu vou utilizar aqui o método que nós criamos aí para transformar um string em URL amigável e é a mesma coisa aqui. Então eu vou aqui primeiro recortar o texto. Então para mim criar um bloco de comentários eu utilizo aí barra, 2 asterisco. Então posso colocar aqui a minha descrição, dou um enter aqui e aqui essa função eu tenho aqui, eu tenho um parâmetro e também tem um retorno. Então vamos lá ver como é que a gente utiliza aqui o parâmetro. Então volto lá, deixa eu voltar aqui, venho aqui em param e perceba que eu tenho aqui param, depois o tipo, depois o nome do parâmetro, então uma descrição. E claro, temos o exemplo aqui. Então posso até copiar aqui. Esse aqui já mostrou também até o retorno aqui, o parâmetro retorno que nós vamos utilizar também. Então posso copiar aqui, colo aqui. Então aqui eu tenho só um parâmetro. Se eu tivesse mais, colocaria ali um abaixo do outro. Não é um array. No caso eu estou recebendo aqui um string, onde aqui eu dei o nome de título. Aqui no caso eu coloquei título e aqui entra algo que nós devemos levar em consideração quando estivermos aí escrevendo tanto um método quanto os seus parâmetros aí. Aqui eu coloquei título, no entanto, para quem vai ler esse código pode achar meio confuso, apesar de estar bem simples aqui de entender. Mas se eu vou receber um string, então por que não colocar aqui string? Fica mais coeso colocar string. Assim eu mudo aqui também para string. Aqui a minha função eu dei o nome de URL amigável. Já é um nome fácil de entender, mas como eu falei, eu utilizo esses nomes em português de funções apenas porque eu estou ensinando. Mas se você for utilizar esse sistema de forma comercial, e principalmente, não se esqueça disso, for apresentar para alguma empresa todos os seus métodos, todas as suas classes, sempre escreva em inglês. Claro que é opcional, mas se você vai trabalhar para uma empresa, você tem que seguir normas e normalmente as normas mandam escrever em inglês. Bom, então eu coloquei aqui string, então aqui eu recebo string, ou seja, o nome do parâmetro que eu estou solicitando aqui. E aqui você escreve a definição aí do parâmetro que você está colocando aí na sua função. Neste caso, eu simplesmente vou colocar aqui uma string qualquer, simples e objetivo. Então esse meu método aqui retorna uma URL, então aqui eu posso colocar @return, o tipo de retorno, no meu caso aqui ele vai me retornar um string, então eu coloco aqui string, mas esse tipo aqui poderia ser, claro, int, bool, um array, enfim, você vai colocar o tipo tanto dos parâmetros quanto do retorno que o seu método vai ter. Então eu coloco aqui no caso do retorno a descrição. Vamos voltar lá, dar uma olhadinha. Então a gente tem aqui simplesmente o parâmetro, o tipo e a descrição. Então voltando lá, simplesmente vamos escrever de forma coesa e objetiva o que esse método vai retornar. Então aqui eu posso escrever, por exemplo, retorna uma URL
amigável válida. Então, sempre que eu tiver essa situação aqui, eu devo evitar. Por quê? Porque aqui eu já sei que ele vai me dar um retorno. Então, para que eu vou escrever retorno aqui? Esse retorno aqui se tornou uma palavra redundante, ou seja, eu sei que vai me retornar uma URL amigável válida. Então, para que eu vou escrever retorno aqui? Neste caso, eu só estaria enchendo linguiça aqui. Então, isso aqui eu posso remover, que não vai mudar em nada, ou seja, eu sei que retorna o quê? Uma URL amigável válida. Eu mantive a coesão e escrevi menos. Então, sempre tente ser o mais claro e simples e objetivo possível. Então, eu posso salvar agora, e agora, onde eu for chamar o meu método, por exemplo aqui, URL amigável, basta Ctrl+ de espaço ou com o mouse deixar em cima, perceba que eu já tenho aqui o que o meu método faz. Então ele transforma uma string e tal, e aqui eu tenho o parâmetro e também o retorno. Então espero que você tenha compreendido aí. Sempre que possível, documente suas classes, documente seus métodos, que realmente ajuda bastante aí quem vai ler e até você mesmo. Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.